Senhoras e senhores, estamos aqui de volta com o momento mais esperado pelas pessoas que gostam de ver as outras sofrendo. Vocês, no caso, se não me engano. É o Presepadas da galera. É aquela série na qual a gente lê as presepadas pelas quais vocês passaram e a gente classifica na nossa tier list. Começando pela categoria mais alta... É aquela presepada que realmente dói na alma. Você não deveria ter passado por nenhum ser humano. Nem o seu pior inimigo merece uma coisa dessa. A dor é temporária, o trauma é eterno. É, aquela presepada que é ruim pra caramba, te deixou traumatizado pra vida. É justo. É justo, é uma presepada. Ninguém pode questionar. Ema. Cada um com seus problemas, tá? É aquele negócio, ai, eu passei isso aqui, foi tão difícil. E daí, por existir na vida, eu sofro mais. Você é um homem ou um pé de couve? Exatamente, o que você tá reclamando? Isso daí não é presepada, nem conta, nem é problema. Eu coloquei isso porque meu pai me chamava disso quando eu era pequeno, quando eu ficava reclamando das coisas. Eu não sei porquê. Na primeira história, a gente vai ter que substituir uma palavra que é de baixo calão por uma equivalente, mas vocês vão entender muito bem o que é. Quando minha filha mais velha estava com 2 anos, ela ficava parte do dia com a minha sogra, que falava muito palavrão. Obviamente que ela acabou incorporando algumas palavras no seu próprio vocabulário. É assim que acontece. Depois eu tive que ensinar que é feio. Certa vez na escolinha, a professora estava ensaiando a turma para a dança de São João e incentivava os alunos a dançar, dizendo: vai fulano, dança! Vai fulano! E a minha filha, impaciente com os colegas que não dançavam, começou a gritar: vai Carvalho! E todas as outras crianças da turma rapidamente começaram a pular e gritar junto: vai Carvalho! A professora desligou a música e liberou a turma pra brincar no jardim, pois não tinha mais como ensaiar nada depois disso. Imagina meu desespero quando eu vi essa história, sendo que minha filha ainda era bolsista, pois eu também era professora na mesma escola. Quis morrer de vergonha, mas hoje em dia damos muito risada disso tudo. Luciana, sua filha é uma má influência, tá? A sua sogra é mais. Eu vou colocar que é uma que é justa. É, justo. É que é pequena, hoje vocês riem. Na época deve ter sido uma vergonha. Todo mundo perguntou o que essa mulher ensina pra criança em casa. Ninguém vai culpar a pobre vovozinha, né? Ninguém vai cobrar. Não, todo mundo culpa a mãe. A mãe, é claro. Então, O mundo é justo. o mundo é injusto, mas essa presepada é de verdade. Alaine Gomes. A minha maior presepada é triste e engraçada ao mesmo tempo, kkk. Isso aconteceu há quase 10 anos, mas ainda me tira o sono algumas noites, ou me faz ficar vermelha toda vez que eu lembro. Essa é raiz. Na época da fatídica presepada, eu namorava meu ex e era muito próxima da família dele. A avó dele ficou doente e infelizmente veio a falecer. O velório dela foi na capela mortuária da cidade. Ao lado da sala em que estávamos velando o corpo dela, ocorria outro velório. E reparei que a maioria das pessoas lá eram conhecidas. Curiosa como sou, fui checar se conhecia o falecido da sala ao lado. Claro que foi. De fato, o conhecia. Ele era irmão da vizinha da minha mãe. Cidade pequena, quase todo mundo que estava ali se conhecia. Então acabou que a sala do café sempre ficava cheia com as pessoas que estavam nos 2 velórios. Eu não consigo ficar parado, então comecei a procurar o que fazer e fui cumprindo algumas pequenas tarefas, como comprar mais coisas para o café, esquentar água para o chimarrão no e Rio Grande tentar do Sul. garantir que as pessoas que estavam ali ficassem o mais bem possível, mas é altruísta. Como sempre fui muito participativa dentro da igreja, minha sogra perguntou se eu conseguia um padre para encomendar o corpo e fazer todos os ritos católicos. A irmã do falecido ao lado frequentava a mesma igreja e tive a brilhante ideia de perguntar se ela já tinha solicitado o padre também, já pensando no esquema logístico de ter apenas uma visita do padre para os 2 velórios. Uma mente prática, né? Organizando ali a logística pra facilitar a vida do padre. O problema está nesse momento. Quase todo mundo estava na sala do café e eu falo alto. Me dirigi até a irmã do falecido, acompanhada pela minha sogra, para combinar sobre o padre. Tudo ok até aí. Falei com a irmã do falecido, combinamos que eu iria na paróquia buscar o padre pros ritos. O problema, meus caros, está em como eu coloquei a conclusão da conversa. Em alto e bom som eu disse: fulana, o bom da gente combinar tudo antes é que o padre vem e mata 2 coelhos com uma cajadada. Todo mundo ouviu. E ela começou a chorar copiosamente a morte do irmão. Eu fiquei querendo me juntar A ele nesse momento. Pelo menos aprendi a lição. Nunca faça trocadilhos ou use expressões mortes em velório. Meu Deus, Alô.
Alaine, eu vou te falar. Eu entendo sua dor, não, Alaine, eu entendo sua dor. Que é foda selfie no velório. Alaine, a sua é... Isso daí é aquela coisa que você vai dormir à noite, você coloca a cabeça no travesseiro. A imagem 20 anos depois você lembra. Mente. Não dá, não. Nossa, cara, cidade pequena, todo mundo deve lembrar. Todo mundo uma hora vai parar no dia, tomando banho e falar, e aquela vez que a Alaine... Cara. Todos nós já passamos por uma situação como essa. Não, como essa, não. É só você, Alaine. Não teve um caso seu? Não tem, mas não foi comigo. Deram um furo desse comigo também no velório de um ente querido, tá? A pessoa virou pra mim e falou assim, do lado do caixão. Leon, só assim pra gente se encontrar, né? E me abraçou depois. Eu lembro desse momento como distinção até hoje. Isso aqui é a gente compartilhando com você esse momento. Não quero compartilhar nada disso. Você carrega sozinha pro resto da vida. Eu tô sendo empática com a Alaine. Senhoras e senhores, esse é o Momento Alura. Tudo bem, e aí, vai pra onde isso agora? Eu não pensei o que eu ia fazer depois disso. Pois é, quando eu penso no vai dar, eu penso em tudo. Tem que pensar em tudo, meu bem. Não é só o jeito que aparece. Eu tinha ideia de uma iniciação muito boa, porque tem que ter um gancho no começo pra prender a atenção da galera. Senão eles pulam a publi. Você queria fazer a Alura? A Alura abriu mais uma imersão, dessa vez focada em inteligência artificial. Exatamente, a Alura vai fazer a Imersão IA segunda edição, que é um curso gratuito de inteligência artificial pra você, independente do seu nível de conhecimento, você vai aprender a usar essa ferramenta. Como? Você vai desenvolver um projeto usando o Google Gemini, que é a inteligência artificial que o Google desenvolveu. Você vai do zero, sem saber absolutamente nada, e depois você vai ter a inteligência artificial executando uma função para você, que você mesmo vai programar ela para executar. Tudo isso gratuitamente. Você não quer ficar para trás desse conhecimento todo de inteligência artificial? Link na descrição. E é gratuito. Gente, aproveita essa oportunidade, porque esse é um conhecimento que tá valendo muito. Inscrições por tempo limitado, vai conferir as informações de data e tudo na descrição, não perca essa oportunidade. Pode ser uma coisa aí que de repente dá uma carreira nova, não sei. Vai que você tem aí o dom pra isso. E se você já tem uma carreira, pode ser uma ferramenta que potencialize o seu desempenho no seu trabalho. Exatamente. Então vale a pena você conhecer, vale a pena você estudar. É de graça, não custa nada. Clica no link que tá na descrição e aproveita. Viu? E eles ficaram até o final por causa do meu gancho no começo. Presepadinha do Drell Dream. Eu tinha 6 anos, era 2004. Na escola eu tirava notas ótimas, mas um dia eu tinha colocado minha calça de judô que minha mãe comprou mais larga. Sacanagem. Quando fui à aula, eu estava treinando e o treino era de ficar empinando, porém com as pernas estendidas para se apoiar na parede. Eu estava com a minha cueca abaixo da calça gigante. Depois de concluir o treino, levantei e reparei que as pessoas estavam me olhando muito. Quando eu olhei para baixo, minha calça tinha caído. E eu estava apenas de cueca. Mas o pior vem agora. Minha cueca era do Bob Esponja. Qual que é o problema? Que eu tinha acabado de comprar na feirinha. Foi muito vergonhoso. Eu saí correndo e ainda tropecei no sapato do meu amigo que estava debaixo da porta. Caí, fiquei todo quebrado. Mas se não basta tudo isso, quando fui sair da escola e falei pra minha mãe, mãe, compra uma calça menor pra mim, ainda apanhei sem motivo. E quando voltei, como eu sou cabeçudo, me chamaram de cabeça esponja. E fiquei reconhecida assim até hoje pelos meus amigos. Gente... Falou de cabeça, você se comove, né? Eu tenho que dizer que eu solidarizo, tá? Falou de cabeça, você O fica... cuequinho do Bob Esponja aqui. Não, ele de judô, né? Todo machinho. A dor é temporária, o trauma é eterno. E o apelido também. A gente tem um problema do Brasil, que é um traço cultural da gente. Apelido vai pro resto da vida. Então aí, como é que fala? Cabeça de esponja. Cabeça esponja. A dor é temporária, o trauma é eterno. Se fosse Bob Cabeça, né? Mas o dele é calça quadrada, o seu é sem calça nenhuma. Vamos pra próxima. Um fato sobre mim que odeio é falar ao telefone. Mas por alguns anos trabalhei como telemarketing. Caramba, amiga. Dose, hein? Tinha acabado de começar em uma nova empresa. Fiquei 1 mês em treinamento e 1 semana acompanhando atendentes mais experientes para saber como funcionaria os atendimentos. Pois bem, chegou o grande dia em que eu atenderia sozinha a primeira vez. Fui a última dos novos colaboradores a receber uma ligação. Fiquei os primeiros minutos tentando entender o cliente, pois na minha cabeça a ligação estava muito ruim e falhando bastante. Depois de repetir pela 5ª vez pro cliente, senhor, sua ligação está falhando muito, não consigo te entender. Ele, o cliente, respirou bem fundo e me soltou a seguinte frase. Moça, a ligação não tá ruim, é que eu sou gagagago.
Quando entendi o que ele falou, quis desligar e sair correndo. E no mesmo minuto, minha supervisora, que estava na mesa dela, soltou uma gargalhada super alta. Descobri que ela estava acompanhando a ligação ao vivo. A vergonha multiplicou por 10, porque ela chamou outras supervisoras para ouvir meu atendimento. Ainda tive que terminar o atendimento com o cliente, enquanto uma rodinha em volta da mesa da minha supervisora chorava de rir. Bem. Não, essa é muito boa. É uma presepada. Não, essa daqui... É justa. Eu acho que é do nível do Bob Esponja. Você acha que traumatiza? Porque todo mundo trabalha rindo dela. Primeiro emprego, saída do treinamento. Provavelmente alguém salvou a gravação, correu os telemarketing do Brasil inteiro. A dor é temporária, mas o trauma é eterno. Tá. Essa daqui ainda não é aquela desesperador, porque você não é de uma cidade pequena e você não deixou a irmã do finado triste. Chorando, mas isso boa. daí é pesado. Agora, meus amigos, uma história que envolve fé. Quando eu tinha entre 10 e 12 anos, um dia resolvi não ir à igreja no domingo pra ficar em casa vendo videoclipes escondidos na MTV, porque minha mãe não deixava ouvir música do mundo. Eu conheço essa cultura. Porém, nesse dia em especial, o culto acabou mais tarde. Depois do culto, minha mãe passou na casa de uma amiga da igreja. Ao perceber que já havia passado muito do horário do final do culto e nada delas, minha mãe e irmãs, chegarem, fui ficando apreensivo. O culto acabava às 9 e já era quase 11 horas. Eu, uma criança tipicamente cristã, criada na... EBD, na escola bíblica dominical. Comecei a ficar desesperado com a demora e comecei a imaginar que justo no dia que não fui à igreja pra ouvir música do mundo, Jesus tinha voltado e me deixado pra trás por ser pecador. Comecei a chorar copiosamente na janela, imaginando como seria terrível os anos de tribulação Para trás. que estavam por vir. Quando de repente vejo minha mãe e irmãs entrando pelo portão do prédio. Corri pro banheiro para disfarçar. Quando entraram, perceberam que eu estava chorando e perguntando o que aconteceu. Para não admitir meu medo de ter sido deixado para trás, inventei que 2 bonecas da Eliana que minhas irmãs tinham ganhado andaram pelo apartamento, estavam amaldiçoadas. Conclusão: as bonecas foram queimadas. Minhas irmãs ficaram Possuídas. Eu tive que repetir a história das bonecas possuídas por anos e anos. Não era a Eliana que tinha problema, era a Juja. Era o fofão. Então, arrebatamento, Nilce. Não, Porque agora já superou, né? E assim, as irmãs devem ter ficado muito bravas, né? Eu não sei se eu posso colocar a dor é temporária ou o trauma eterno, porque, de fato, eu acho que do Bob Esponja e do telemarketing, essas pessoas têm traumatizadas. Tem um traumazinha no fundo do cérebro, assim, até hoje. Essa pessoa não tem. Eu vou colocar, é justo. Mas pra quem? Pra ele e pras irmãs? Não, é uma presepada justíssima, tá? Ele superou, mas aconteceu. Só porque ficou bem no final, não elimina o fato de que aconteceu. É justo. Ficou bem, né? As bonecas foram queimadas. Exorcizaram as bonecas da Eliana, 2. O das irmãs é que é do temporada do trauma eterno. Não só ficaram sem boneca, mas tiveram que aceitar que as bonecas dela estavam endemoniadas. Imagina os traumas. Dormiu com a boneca endemoniada. Imagina o trauma. E tá descobrindo agora. Autoescola. Quando eu tinha 18 anos, comecei logo as aulas para tirar carteira de motorista. Tá Parabéns. vendo, Leon? Você não. Eu escapei dessa, quer ver? Depois de passar na prova teórica, já fui logo para a parte das aulas práticas, onde eu não tinha a menor ideia do que exatamente aconteceria. Falei com a secretária da autoescola, marquei a primeira aula e no dia e hora agendado me desloquei até o local combinado, que era um recuo na frente da rodoviária. Fiquei lá esperando o instrutor chegar e nada dele. Até que eu vejo um ônibus escrito Autoescola X. Autoescola X. Pensei, bom, devem ter vindo buscar os alunos para levar até o local do treino. Entrei, me sentei no primeiro banco e fiquei lá esperando. Então, entraram 2 homens, o mais novo começou a dirigir e o outro ficou do lado. Pensei, ué, não tem mais ninguém? Mas fiquei quieta. Enquanto isso, o ônibus ia saindo da cidade e eu esperando chegar ao local que eu achava que me levariam. Depois de quase 1 hora, resolvi perguntar onde iriam me deixar e se faltava muito pro local das aulas práticas. Falta muito! Já chegamos? Nisso, o homem mais velho me responde com cara de quem não estava entendendo nada que ele era o instrutor de ônibus e que ele achou que eu era alguma familiar acompanhando o homem que estava aprendendo a dirigir o ônibus. Falei que não, explicando que tinha marcado a aula prática e que estava achando que iam me levar para algum lugar da aula prática. Os 2 caíram na risada e eu não sabia onde enfiar a minha cara. Então ligaram para a secretária que falou que o meu instrutor estava lá no tal recuo me esperando até então.
KKKKKK. Depois daquele dia, virei zoação na autoescola e meu instrutor sempre dava risada quando me via. Fez a alegria do instrutor, é história pra contar. Ah, peraí. A partir de você, agora tem uma placa na autoescola falando é um carro, não é um ônibus. Nina. Ema. Não, você é um homem ou um pé de couro? Deixa eu acontecer. Peraí. Quem fez piada com você da autoescola? Quando você vai ver a galera da autoescola de novo? Nunca. Espero que você tenha tirado sua carteira. Mas nunca, se você fizer tudo certo na sua vida. Então você só virou uma história lá. Uma boa história. Uma boa história. E aqui aconteceu. também, muito obrigada por mas, compartilhar. mas, por favor, né? Tem nada de errado em seu pé de couve, fica tranquila. Exatamente. Tá pegando fogo, bicho? Essa história do rapaz que tocou fogo na própria cama me fez lembrar da minha presepada, porque a gente já contou uma história de alguém que pôs fogo na cama. Um vídeo que tá aí no card, você pode conferir. O anterior. Quando eu tinha por volta de 14 anos, eu e meu irmão, 11, ele tinha o costume de toda tarde brincar de gude com os amigos da escola. Nessa bela tarde, como sempre, ele foi pegar as bolinhas do nosso quarto, que, diga-se de passagem, era muito escuro. Foi então que uma bolinha caiu no chão. Meu irmão, como gênio que é, teve ideia de procurar a bolinha de gude embaixo da cama e, pra isso, acendeu uma vela pra iluminar. Claro que a cama pegou fogo e ele saiu desesperado me chamando. Eu entrei dentro de casa em pânico, depois que vi o fogo se alastrar muito rápido. Meu Deus, depois. Depois de uma breve paralisada, tomei uma atitude de apagar o fogo. Fui direto pra cozinha e enchi um copo d'água. Como obviamente não apagou, enchi outro. E mais outro. Uma hora você vence, né? É aquela história do passarinho. Não! Você tá carregando a água no bico, você vai apagar o fogo, passarinho? Não, mas eu estou fazendo isso. Nesse momento, minha mãe chega em casa e vê a cena. Enche um balde de água e apagou o fogo. Meu Deus do céu. Perdemos nossa cama e uma parte de nossas roupas e parte do telhado. Hoje rimos muito disso, mas na época tive trauma de vela. Esse era um trauma que tinha que ter continuado. E você e seu irmão para sempre. Porque, meu Deus, que... Como que ri disso? Cara... Eu ia dar um ema, mas não é um ema. Apesar de você estar diminuindo a gravidade. Você tá rindo hoje, mas sua mãe deve ter passado um susto, ficou o trauma. Eu vou colocar que é justo. Ou a dor é temporária, o trauma é eterno. Eu acho que a dor é temporária, o trauma é eterno, meu Deus do céu. Tá, então a dor é temporária, o trauma é eterno. Meu pai. Pela sua mãe. É, a mãe. Você não entendeu ainda a gravidade que você fez. A Luciana bateu o recorde aqui, contribuindo com duas histórias em um episódio. Uma colega minha, que é professora da educação infantil, estava com dor de barriga, mas teve que trabalhar mesmo assim. Dose, hein? Quando ela foi sentar no chão junto com as crianças para fazer uma atividade, acabou não aguentando e soltou um pum super barulhento. Às vezes comprime, né? Eu sei como é que é. Todas as crianças ficaram de olhos arregalados, em silêncio por alguns segundos, até que um dos meninos disse: João, você peidou? A professora aproveitou a deixa e completou: João, quando você quiser fazer isso, pode pedir licença e ir ao banheiro, tá bom? E continua a aula como se nada tivesse acontecido. Eu tenho meus pensamentos sobre isso. Coitado do João, gente, a criança traumatiza. Não, isso foi... Eu tenho meus pensamentos sobre isso. Eu tenho também. Eu também tenho meus pensamentos sobre Quem isso. é o sujeito da presepada? Quem é o João ou é a professora? Não, professora... se for a professora, é ema, não tem nada com ela. Mas se for o João... O João adulto, meu Deus. Não. Você criança, um adulto te chama de peidorreiro na frente dos outros. Meu Deus, isso você tá daqui marcado pra sempre, o João. Não, porque quando é você, aí a dor é temporária, o trauma é eterno. Mas quando é a pessoa de autoridade, a sensação... De injustiça. De desolação, de abandono que o João deve ter sentido. João, você tá aqui entre nós, João. Aqui, ó, a sua justiça você não vem. Como que esse moleque ficou traumatizado? Ele nunca mais confia em ninguém, Nilce. Tomara que o João veja esse vídeo, porque pode ser ele sendo justificado aqui agora, entendeu? Isso aqui pode ser a cura terapêutica pra vida do João. Procura todo mundo da sua sala no Facebook e manda assistir vídeos. Exatamente. Pega no time code. Tá vendo? Não fui eu. Foi aquela tia pedorrenta. Depois desses anos todos, conhecendo os avós. É a história do Gabriel. Eu tinha 8 anos, fui adotado com 7. Morava em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, e meus avós maternos viriam para a cidade para me conhecer. Estávamos todos muito ansiosos para como seria esse encontro. Eles eram bem velhinhos e conservadores. Entender como eles me receberiam na família seria um divisor de águas. Imagina a antecipação. Na tarde que eles chegaram, eu estava mais empolgado que nunca. Sempre fui bem pra frente e esperto. Entendi exatamente
exatamente o que estava acontecendo e sabia que a aceitação deles como membro da família iria calar a boca de todo mundo que se opunha. Caramba, que responsabilidade pra cima do Caramba, com 7 Gabriel. anos. Caramba. Isso me causou bastante ansiedade. Precisava fazer tudo certo. Nossa, pesado. Assim que eles chegaram do aeroporto, fomos eu, meus pais e meus 2 irmãos mais velhos buscar os meus avós. No carro indo pra casa, uma euforia. Eles me enchendo de perguntas e eu respondendo como um adulto. Ao menos na minha cabeça. E eles gostaram do que viram. Ai, fofinho. Ao chegar em casa, tinha que abrir o portão, que abria pra cima. E tinha um portão pequeno dentro do portão pra uma pessoa só, que abria pra dentro. Aqueles portões que abrem pra cima. Na minha casa é assim aí também. você tem uma portinha que você pode entrar. Ele é basculante, mas ele é recortado. Pois bem, fui segurar o cachorro. Passei pelo portão pequeno. Fechei. O portão começou a subir e eu senti meu pé subindo junto. Fiquei pendurado no portão pelos chinelos e só soltei o pé do chinelo quando o portão estava lá em cima. Caí de cabeça no chão. Eu fiquei com tanta vergonha que só conseguia chorar e fiz xixi na roupa. Tava tudo indo tão bem, Gabriel. Minha mãe saiu correndo do carro pra me acudir, porque a minha cabeça estava sangrando. Embora não tivesse acontecido nada grave. E todo mundo dentro do carro ria de mim como se estivessem assistindo uma videocassetada do falecido Domingão do Faustão. E foi assim que meus avós me conheceram. Sou lembrado até hoje disso. E boa parte da família da minha mãe me chama de Jaca Madura. Sacanagem, cara. De repente foi uma série de eventos desafortunados, não é mesmo? As coisas só vão piorando. Jaca Madura! Por que você fez xixi, vamos lá. Eu vou falar que esse não dá não, tá? Ele tinha 7 anos, era muito... Meu Deus, Não. ele falando, perdi tudo. E você pode brincar disso com a sua família, mas isso te traz um trauma até hoje, eu te garanto. Meu Deus, Eu te garanto. nervoso. Toda solidariedade. Vamos falar de Troia. Vou contar uma presepada que passei no ensino médio. Um episódio da sitcom que chamo Vida. Oh, meu Deus, Boa, poeta, Yuri, poeta. Eis que um grupo de estudantes de uma universidade de história da região foi no meu colégio no intuito de realizar um teatro sobre a Guerra de Troia. Oh, meu bem, esse assunto te interessa. Com os alunos da minha turma. Algo planejado com ensaio e preparação? Não! Basicamente, o teatro foi organizado na mesma manhã em que houve a apresentação. Meu Deus O que do pode céu. dar de errado? Assim começaram a distribuir os papéis e eu fiquei com o Heitor, que tem uma morte trágica. Ele é morto por Aquiles. A escola foi toda convocada ao auditório e a apresentação começou. Uma vez que a proposta do teatro era o completo improviso, os alunos podiam ler as falas, algo que acabou ficando bem monótono. Imagino, né, gente? Chatongo. Contudo, isso mudou na minha única cena, a batalha com Aquiles. Oh, O momento nossa, alto o cara herói e da tal. Ilíada, vamos lá. Com espadas de plásticos, fiz movimentos apenas de defesa, porque o outro aluno contracenando havia se animado com o papel e não parava de me bater. Você perdeu na história, realmente, apanhou. Inclusive, ele me deu um chute e foi repreendido pelos organizadores. Não pode deixar a criança brincar. Não pode morder, não E pode criança chutar o não coleguinha. sabe. Detalhe que uma professora estava narrando. Em certo momento, ela anunciou minha morte. Eu então me joguei no chão. Fiquei lá, imóvel, até que anunciaram que outro personagem veio buscar o corpo, que era o pai dele, na história. Então, fui enrolado no tapete que havia sobre mim. E começaram a me arrastar. Eu estava todo espremido. E pra piorar, a pessoa começou a ter dificuldade pra puxar. Então a plateia, agitadíssima, caiu no riso. Com comentários do tipo: olha, não tá conseguindo puxar o gordinho. Deus, Yuri. Só me desenrolaram do tapete nos fundos do auditório. Um detalhe importante é que fizeram uma gravação que está no YouTube até hoje. Onde que tá, Yuri? Compartilhe com a gente, Yuri. Mas, Yuri, vamos lá. Todo mundo já passou vergonha numa peça de escola. Eu não, eu brilhava. Eu já passei vergonha numa peça de escola. Ema. Você vai ter que preencher o buraco que falta aqui na nossa Exatamente, challenge. você vai ser a ema, cada um com seus problemas, né? Não doeu. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos essa categoria só Yuri. Yuri. É só você ter uma categoria só pra você, Yuri. Eu nem acho que foi feio, acho que foi uma coisa normal. Espero que você tenha superado, Yuri, que eu não tô sendo injusto. Não é uma dor temporária que virou um trauma eterno, não é mesmo?
Espero que você volte pro teatro, pros palcos. Persiga o seu dom, persevere. Gostou desse vídeo? Quer participar do próximo? A gente quer fazer pelo menos um por mês de histórias de presepada de vocês, porque a gente ama rir dessas histórias. Diga sua presepada aí embaixo. Se você tiver um tempo livre, leia algumas presepadas que estão aí embaixo e vote na sua favorita, que ajuda aí a divulgar a galera que tem uma história muito boa. Você ajuda a gente, inclusive, a selecionar também. Não esqueça de largar um joinha aí, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!